eu acho que os socialistas só acertam quando retificam. E o CDS foi, de longe, a oposição que teve mais vezes razão. E estes factos são fáceis de enunciar. O CDS teve razão na avaliação dos professores, teve razão no Estatuto do Aluno, teve razão na denúncia dos abusos do fisco, teve razão na questão das dívidas do Estado, teve razão, com outros, na contestação à OTA, teve razão nas retroativos das pensões, teve razão nos abusos da ASAI, teve razão nas dívidas dos agricultores, teve razão quanto aos efetivos da polícia, teve razão na vacina contra o cancro do colo do útero e, vou votar até um último exemplo, ainda ontem, mais uma vez, teve razão. O CDS preocupa-se com a dignidade das pessoas também em fim de vida, chamou ao Parlamento uma série de agentes e instituições na área dos cuidados paliativos, defendeu que os medicamentos para reduzir a dor em fim de vida deviam ter maior participação, a denúncia foi feita, o projeto foi entregue, a Sra. Ministra ontem assumiu como dela, digamos assim, sendo que, evidentemente, a proposta tinha sido feita pelo CDS. E, portanto, isto acontece frequentemente, acontece quase todas as semanas. E também é uma medida da inconsistência de certas políticas do Governo e da capacidade de, denunciando e fazendo propostas alternativas, conseguir ganhos de causa em pontos muito concretos. Dei-vos 11 exemplos que poderia ter dado, muitos mais. E, finalmente, quanto aos reformados e quanto à pobreza, quero frisar, números são números, no tempo em que o CDS, através da convergência das pensões, influenciou os aumentos, as pensões mínimas subiram em 3 anos 34 euros. Nos 3 anos do Partido Socialista subiram 13 euros. Números são números e as diferenças são por cima. É, portanto, a meu ver, uma governação que penalizou os jovens, castigou os mais velhos e que incidiu fiscalmente sobre a classe. Relativamente ao déficit, como sempre dissemos, a consolidação orçamental foi feita essencialmente do lado da receita e não da despesa. E, portanto, não foi o Sr. Primeiro-Ministro que reduziu o déficit, foi o contribuinte que o pagou e está a pagar euro após euro. A questão não está em dar parabéns ao Primeiro-Ministro, está em perguntar, de uma forma muito simples, quando é que vai começar a devolver recursos ao contribuinte. Relativamente à reforma da Segurança Social, gostava de salientar aquela que é a nossa posição. Não se tratou de uma reforma que permita alternativas na programação das poupanças na velhice por parte dos portugueses, sobretudo dos portugueses mais jovens. Tratou-se de dar um balão de oxigênio ao sistema estatal. Como é que esse balão de oxigênio foi conseguido? Mais descontos, mais anos de trabalho, com menos pensões a receber. Mas liberdade de escolha para termos maior responsabilidade individual na programação das poupanças, isso, esta reforma da Segurança Social, nem deu nem queria dar. É, portanto, nesse sentido, um governo que é reformista no verbo, mas foi estatista no essencial. Do ponto de vista de um último critério que queria citar, que é o da autoridade política. Há duas ideias essenciais que me parecem ter entrado em crise muito séria neste último ano. A primeira ideia era que nós tínhamos um primeiro-ministro determinado. Os factos mostraram que esse primeiro-ministro estava frequentemente mal preparado, mal informado ou mal aconselhado. A OTA era a maior maravilha do governo. Era o aeroporto de todas as certezas do primeiro-ministro. Vejam no que acabou. A reforma da saúde era indiscutível. Os fechos eram inadiáveis. No papel, as alternativas estavam garantidas. Vejam o que aconteceu. O ministro caiu e a reforma, aparentemente, segue o mesmo caminho.
Ou, para vos dar um terceiro exemplo, dito expressamente nesta Câmara pelo Sr. Primeiro-Ministro, em fevereiro de 2007, a reforma das forças de segurança, que era à prova de bala. Vinham aí mais 4.800 operacionais. Nenhum. Vinham aí mais 1.800 administrativos para a polícia. Nenhum. Iam fechar os postos da GNR, porque não eram necessários. Afinal, já não fecham. E não era preciso admitir nem mais um agente para a PSP, nem mais um agente para a GNR. Isto foi dito pelo Sr. Primeiro-Ministro ali no plenário. Em um ano, todas estas garantias se esboroaram, se revelaram nulas e de nenhum efeito. E, portanto, como é que se pode acreditar nas certezas de um Primeiro-Ministro quando aconteceu o que aconteceu com a OTA, com a questão da saúde, acontece o que está a acontecer com a educação, ou, para vos dar ainda outro exemplo, o Primeiro-Ministro vinha aqui dizer que não era preciso nem mais um polícia nos próximos 3 anos, que ele garantia que ia conseguir providenciar uma série de efetivos e, ao fim de um ano, tudo isto se revelou não ser verdadeiro. A segunda, e portanto, a ideia de que, devo para dizer que podia ter dado muitos mais, mas a ideia de que o Primeiro-Ministro é determinado foi sendo substituída pela ideia de que o Primeiro-Ministro não estava bem preparado em muitas das reformas ou dos dossiês que apresentava como indiscutíveis e inquestionáveis. Outra ideia que foi surgindo e que eu acho que a atividade se encarregou de desmontar é a ideia de que o Primeiro-Ministro gosta de se apresentar como se a alternativa fosse ele ou o caos. O Primeiro-Ministro gosta de se apresentar como se a alternativa fosse ele ou o caos. Ora, sucede que isso não é verdade. Em primeiro lugar, porque muitas vezes ele é o caos e porque a verdadeira alternativa, frequentemente, é José Sócrates ou bom senso. Bom senso é o que este governo menos tem tido. Eu pergunto se é de bom senso fechar urgências sem garantir alternativas aos médicos. Pergunto se é de bom senso lançar uma avaliação de professores a meio do ano escolar. Pergunto se é de bom senso cancelar as admissões da PSP e da GNR, sabendo que as aposentações não parariam. Pergunto se é de bom senso atrasar os pagamentos do Estado quando a economia cresce muito pouco e essa é uma das vias de repor dinheiro na economia. Pergunto se é de bom senso utilizar a ASAI não para garantir a higiene e a saúde pública, mas muitas vezes para garantir uma espécie de polícia do gosto que arruína pequenas empresas, economias familiares e produtos tradicionais. Agora, os socialistas já o reconhecem, mas no início chamavam-nos nomes. E, portanto, gostava de dizer que muitas vezes este governo tem gerido as coisas de uma forma caótica, e é por isso que depois as reformas morrem. E, por outro lado, eu considero que, e é com isto que eu queria terminar, em política é essencial ter bom senso, quando se governa é essencial ter bom senso. Acho que inúmeras vezes este governo não teve bom senso. E acho que os cidadãos se ressentem disso. E, portanto, era esta a avaliação no essencial que queria fazer. Não vejo que haja grandes motivos para o Primeiro-Ministro celebrar, embora me pareça existir aí uma lista de celebrações.